Tá gravando? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Como é que vocês estão? Bora para nossa última leitura de Provérbios. Vamos falar sobre o capítulo 30 e 31. O grande famoso 31 que fala sobre a mulher, sobre a virtude da mulher, sobre a qualidade da mulher, sobre o coração, sobre o quanto uma mulher edifica uma casa e o quanto ela pode destruir também uma casa. E assim já vamos finalizar a nossa leitura de Provérbios nesses um mês que lemos. Vamos lá, mas antes, uma oração, feche os olhos, quem puder, para fundo. Senhor, te rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por mais uma vez estar nessa manhã, compartilhando a palavra, compartilhando com essa comunhão. Obrigado por mais uma oportunidade de vida. Obrigado pela vida, minha família, meus amigos, por todas as pessoas a quem eu gosto, as pessoas ao meu redor. Que o Senhor hoje possa nos curar, nos abençoar, nos edificar com a sabedoria que vem lá do alto. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Capítulo 30. Palavras de Agur. Agur, na verdade. Filho de Jaqué, de Massa, este homem disse a Itiel e Ucaal. Na verdade, pessoal, ó, tudo que eu vou ler aqui do 2 praticamente até finalizar o capítulo 31 é importante. Ó, até mostrar aqui, ó. Tudo nessa coisinha azulzinha em volta, tudo é importante, ó. Eu tava lendo, tá? Tudo eu achei importante. Vamos lá. Na verdade, na verdade que eu sou mais bruto que todos. Não tenho o entendimento do homem. Não aprendi a sabedoria. Não tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o nome e qual é o nome do seu filho? Conte-me, se é que sabes. Toda a palavra de Deus é perfeita. Escudo ele é para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não repreendas e seja, sejas achado mentiroso. Duas coisas te peço, ó Senhor, não as negue a mim, antes do que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me dê nem a pobreza e nem a riqueza, mas dá-me somente o pão que é-me necessário. Tá vendo que ele não pede. Ah, não, continuando. Para que de fato eu não te negue e diga: Quem é o Senhor? Ou, empobrecendo, não venha furtar e profane o nome de Deus. Engraçado nesse finalzinho aqui, ele conhece o próprio coração, ele sabe que o coração dele é enganoso, ele sabe que o coração dele pode mentir, pode pensar, pode ir para um caminho errado, se tiver muita riqueza ou se tiver muita pobreza. E ele mesmo fala: Deus, não me dê nem pobreza nem riqueza, mas me dá somente o necessário, para que eu não, para que um dia eu não olhe para o Senhor e o negue. Porque o que que acontece com a pessoa rica? A pessoa que é bastarda da riqueza. Geralmente ela nega a Deus. Ela, por que que eu preciso de Deus se eu tenho dinheiro? Por que eu preciso ir atrás de Deus se eu sou um homem cheio de riqueza, cheio de negócios? Então, para que não acontecesse isso, ele mesmo se conhece. Ele fala: Deus, não me dê nenhum nem outro. Aí me dê somente o necessário, o pão de cada dia, né? Orar nós, orar pelo o pão de cada dia, igual a oração do Pai Nosso. Perdão. Então, isso ele fala. Não calumnieis, o que é isso? Não, não calumnieis o servo diante do Senhor, para que não te amaldiçoe e fiques culpado.
A gente te amaldiçoa o seu pai e não bendiz a sua mãe. A gente que é pura aos seus próprios olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. A gente cujos olhos são altivos e cujas as pálpebras são levantadas para cima. A gente cujos dentes são espadas e cujo queixo é como uma faca, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Perdão. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá e Dá. Há três coisas que nunca se fartam, quatro que nunca dizem basta. A sepultura é, né? A serpente, no caso, ela diz aqui, a sanguessuga, é a pessoa que só suga, só quer que você dá, você oferece. Mas nunca ela vai dizer basta. Então, se você tem uma sanguessuga na sua vida, uma pessoa que tá só puxando, 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 adquirindo tudo, dê um basta nela. Porque ela nunca vai falar essa palavra basta. Ela vai sempre pedir mais e mais e mais e mais e mais. A sepultura, o ventre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Corvos do vale arrancarão os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe. Filhotes da águia os comerão. Há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Há quatro que não conheço: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra no penhasco, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. Tal é o caminho da mulher adúltera, come, limpa a boca e diz: não cometi maldade. Cadê? Eita, me perdi. Aqui. Por três coisas se tumultua a terra, e a quarta não a pode suportar. O escravo quando reina, o tolo quando anda farto de pão, a mulher desdenhada quando se casa e a serva quando fica herdeira da sua senhora. Há quatro coisas na terra que, embora pequenas, são extremamente sábias: as formigas, criaturas sem força, que todavia no verão preparam a sua comida; os coelhos, criaturas de pequeno poder, que contudo fazem as suas casas nas rochas; os gafanhotos, que mesmo não tendo rei, saem todos em bandos e se repartem; a lagartixa, que se apanha com as mãos e contudo anda nos palácios dos reis. Há três coisas que têm passo elegante, quatro que se movem com imponência: o leão, o mais forte entre os animais, que não torna, que não torna atrás por ninguém; o galo emproado, o bode e o rei à frente do seu exército. Se procedestes loucamente, exaltando-te, ou se planejastes o mal, põe a mão na boca. Como o espremer do leite produz a manteiga e o espremer do nariz, assim o espremer da ira produz contendas. Capítulo 30 finalizado. Se você ver aqui, ó, o capítulo 30 e no versículo 32 ele fala, ó, se procedestes loucamente, exaltando-te, ou se planejaste o mal, põe a mão na tua boca. O que é o sentido pôr a mão, né? Pôr a mão para não falar nada, para não abrir bocas, bocas, palavras torpes, palavras erradas, palavras que vai provavelmente machucar a outra pessoa ou a si mesmo. Ele fala para tampar a boca, mas o tampar a boca, hum, perdão. Tampar a boca não é só o ato de levantar as mãos para sua boca, mas sim de controlar suas emoções, ter o próprio domínio, ter um autodomínio. O que a gente conversou no capítulo anterior? Cadê? Que um homem tem que dominar a si mesmo. Eita, mas rasguei. Aí, ó. Capítulo 25, versículo 28. Para uma cidade derrubada que não tem muros, assim um homem que não tem domínio próprio. Eu estou falando que
Quando você não tem domínio próprio, você vai falar o que você pensa, você vai falar o que você quiser, vai ter um conflito, você vai querer falar, vai ter uma pequena discussão, você vai querer falar um monte de coisas que não deveria se falar. Mas porque isso deve ter o quê? O domínio próprio. Dominar a si mesmo, dominar as suas emoções. Então vamos lá para o capítulo 31, Provérbios do rei Lemuel. Palavras do rei. Que te direi, filho meu, exortação de uma mãe. Que te direi, ó filho do meu ventre? Que te direis, ó filho dos meus votos? Não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, que destroem os reis. Te dizer, muitas vezes nós homens conhecemos mulheres erradas na vida e o que a gente tende a fazer? Com essas mulheres, a gente tende simplesmente a doar não, mas fazer tudo, nos entregar em tudo para essa pessoa, sem saber se ela é a pessoa ideal para nós, sem saber um discernimento de Deus, um aval que Deus deu para você continuar aquela pessoa. E nós homens fazemos isso. O fato eu já fiz isso. Só que isso é o quê? Isso é um caminho que destrói os reis. É um caminho de destruição. Uh, Perdão. Então, provavelmente, nós homens já fizemos isso. Não todos, mas alguns já fizeram. Então, se for para se entregar para alguém, não há problema nenhum nisso. Mas que essa pessoa seja um discernimento de Deus, seja um presente de Deus, seja uma bênção que Deus lhe enviou. Para que não, aí continuamos, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não se bebam e se esqueçam da lei, e privem todos os aflitos dos seus direitos. Esses dois versículos agora, o 6 e 7, ele é muito bom pro carnaval. Eu postei um versículo desse no carnaval. Não só no carnaval, mas para toda pela pessoa que tá amargurada de espírito, tá triste por dentro, por algum conflito, alguma coisa que aconteceu na vida, e ela quer beber para esquecer os problemas. Na verdade, ela não vai esquecer, ela vai só esquecer momentaneamente. Para aquele momento só tá bebendo ali, mas no outro dia seguinte aquele problema vai voltar à tona. Então não adianta você beber, beber não vai resolver, vai só amenizar. Eu vejo a bebida como uma dipirona para sua dor de cabeça, uma Neosaldina. Mas se você não curar ai meu cabelo, se você não curar a causa, a fonte do problema, ele vai continuar, ele vai continuar, ele vai continuar. Meu cabelo tá hoje revoltado. Ele tá continuando. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos que de espírito amargo, para que se bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho não se lembrem mais. Aqui pode ser pobreza financeira, pobreza familiar, pobreza espiritual, pobreza de físico, mas você bebendo, você vai esquecer tudo isso. Eu lembro quando eu bebia, quando eu ia para as festas, bebia, eu literalmente esquecia de tudo. Só eu tava naquele momento ali, ó, nas festas, curtindo, dançando, conhecendo pessoas. Caramba. Era somente isso. Esquecer meus problemas. Esquecer meus problemas. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a tua boca, julga retamente. Defenda os direitos dos pobres e necessitados. Aqui é prestar justiça. Mesmo nossos líderes políticos muitas vezes não praticam a lei da melhor maneira que deveria ser praticada ou exercida ou cumprida, nós devemos fazer isso, ó. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Abre a tua boca, julga retamente, seja justo. Defende os direitos dos pobres e necessitados. Epílogo A Mulher Virtuosa. Agora fala sobre a mulher. Famoso Provérbios 31 da mulher virtuosa. Vamos lá, Provérbios 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará?
O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido confia nela, e a ele não faltam riquezas. Ela lhe faz bem, não lhe faz mal, todos os dias de sua vida. Busca lã e linho e trabalha com mãos hábeis. Como os navios marcantes, ela de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. É roca, que fala roca. Aqui fala como se fosse negócio, né? A forma que ela fala seria materiais de carpinaria, na época que falava, mas como se fossem os negócios de hoje. A mulher, aqui fala muito sobre a mulher empreendedora. A mulher que deve empreender, buscar também o seu sucesso, o seu mantimento. O homem deve ser o provedor, sim, primeiro o homem, mas por isso que o homem tem que trabalhar tanto para que a mulher ela decida, ela escolha trabalhar ou não. Se ela decida continuar no seu sonho ou não, aí vai dela. A mulher não tem que trabalhar, isso é papel do homem. Mas se a mulher tem um sonho de ser uma dentista, de ser uma advogada, de ser uma médica, de ser até uma empresária, cara, é o sonho dela, então ela tem que fazer. Mas de primeira ela não tem que se preocupar com dinheiro, porque o homem já faz esse papel. O homem já se preocupa com isso, já traz o mantimento para casa, o pão de cada dia. E aqui, né, abre os braços aos pobres, estende as mãos aos necessitados. Não teme por causa da neve, pois toda a sua casa anda vestida de lã escarlate. O que esses versículos que todos falam? Tem mais ainda que vou continuar. De uma mulher, a mulher certa, virtuosa, fala do rubi. Quem pode achar um rubi? Um diamante? É fácil. Se eu começar a cavar a terra de casa, eu vou achar? Não vou achar. Mesmo que eu procure quase em todo o Taubaté aqui, onde eu moro, não vou achar um rubi. Não vou achar um diamante. É muito raro de se achar isso. E ele fala, ó, quem ele pode achar esse rubi? A gente vê como que a procura, como que a extração, como que a mineração de pedras preciosas, de minerais preciosos, já é uma dificuldade enorme. Já precisa cavar buracos e buracos enormes, fora o trabalho, fora a mão de obra incansável dos operários. Tô só trazendo uma metáfora, uma comparação, porque o quão difícil é achar uma pedra preciosa. O mesmo se compara para achar mulher. Quão difícil é achar uma mulher virtuosa. O coração do marido vai sempre confiar nela. E não vai lhe faltar riqueza para ele. A riqueza não é riqueza financeira, é uma riqueza de amor, riqueza de atenção, de carinho. É o cara chegar estressado do trabalho, né? Todos nós temos nossos estresses, nossos problemas da vida, chegar em casa. A casa deve ser o lar desse casal. Eles têm problemas, têm situações, tem sim, mas o homem chega, a mulher não deve simplesmente chegar já jogar aquele monte de bomba pra cima dele, com um monte de problema, falar, ó, resolvi isso, tem que parar, blá, blá, blá. O cara vai ficar mais estressado ainda. Não vai resolver nada. Mas uma mulher que edifica a casa, uma mulher virtuosa, o que ela vai fazer? Ela vai cumprimentá-lo, ela vai conversar, vai esperar ele tomar um banho, vai fazer um café, uma janta, um almoço, não importa. E depois de passar tudo isso, o homem já se acalmado, então ela vem com os problemas de casa, falar, ó, quebrou isso, ó, faltou isso, ó, a criança fez isso na escola, ó, precisamos comprar isso. Isso que é a mulher que edifica a casa. Isso é mulher virtuosa. Eu tenho um exemplo de um casal que eu conheci lá em Alphaville, que teve uma fase da vida deles, tiveram uns problemas financeiros. Por conta desses problemas, ele começou a trabalhar de madrugada de Uber, para ter mais renda, gerar um dinheiro a mais. Porém, conforme ele foi trabalhando de madrugada, de noite, muito cansado, sono, né, aquela fraqueza, ele começou a cheirar, a buscar maneiras novas, maneiras eficientes de se ficar acordado. E uma delas foi a cocaína.
Ele começou a ficar viciado. Era uma vez, duas vezes, três vezes na semana. Porém, aquilo começou a ficar viciante. Conforme ficou viciante, ele não saía mais para trabalhar, ele saía apenas para cheirar. E o casal não começou a entender. A mulher, na verdade, não estava entendendo, porque estava trabalhando, trabalhando, e não dinheiro entrava. E o dinheiro não entrava, ficava sempre faltando, sempre faltando, sempre faltando. E ela sempre desconfiava. E simplesmente um dia, Deus te falou com ele, falou para ele dizer isso a ela, falar isso com ela. Ele foi lá e contou. Ela já sabia, mas aí que vem o ponto-chave da história. O que muitas mulheres iriam fazer? Ah, seu vagabundo, seu drogado, viciado, sai daqui, seu idiota. Tô aqui me matando, você tá aí cheirando. Ia xingar o cara e tratar ele, ó, do nível mais baixo do mundo. Provavelmente, o que ia acontecer desse homem? Ele ia decidir voltar sozinho? Mesmo que ele se separe, ele ia decidir voltar à sua antiga, à sua atual, à sua melhor fase sozinho? Andando solteiro, divorciado por aí? Provavelmente não. Aí teve um ponto-chave da mulher virtuosa. Sabe o que ela fez? Ela respirou, ela falou, ok. Se você tá nessa aqui, então estamos juntos. Vamos resolver juntos. E fizeram o quê? Resolveram juntos. Resolveram juntos. Na época, eu acho que ele tinha dois filhos, se não me engano. Enfim, ela podia muito bem regaçar ele, xingar ele. Mas não, ela foi a mulher que virtuosa, a mulher que edificou a casa. O homem até pode trazer os mantimentos, mas é a mulher que é o pilar da casa, é ela que mantém as estruturas bem rígidas e fortes para a casa não tombar. O homem até pode estar triste, mas se a mulher ficar triste, a casa fica em desordem, a casa fica uma bagunça. Então, fizeram o quê? Juntos trabalharam, juntos restituíram, juntos largaram o vício, juntos ela ajudou. Hoje eles têm uma grande empresa de marmomaria? Marmomaria. Marmomaria. Uma grande empresa de marcenaria. Seus filhos são muito bem educados, muito bem disciplinados, organizados e crescidos. Por quê? Tiveram uma boa educação. Tiveram dois pais dentro de casa. Agora imagine o exemplo desses dois pais, desses dois filhos com os pais divorciados. Saber que o pai era viciado por cocaína. Então, esse é o papel de uma mulher. Assim como uma mulher edificou a sua casa, ela deve edificar é, outros casais. Perdão. Assim como ela edificou essa casa, a gente deve seguir esse exemplo. A mulher deve seguir esse exemplo. Eu falo da mulher porque agora é o capítulo dela, mas assim como o homem também, já falei do homem, desde o provérbio 1 até o 30, eu falei do homem. Que tipo de homem deve ser? Mas esse, ele é especial para a mulher. Que tipo de mulher ela deve ser? Continuando. Não faz para si cobertas de linho fino, e de púrpura, e de púrpura é o seu vestido. Seu marido é respeitado nas portas da cidade, quando se assenta com os anciãos da terra. Aqui fala, cara, quando você tem uma mulher de valor, uma mulher que edifica, todos os homens à volta reconhecem isso. Eles têm inveja disso. Às vezes é até de ter a sua própria mulher, mas de ter inveja do que aquela mulher é pra você. Porque eles veem uma mulher educada, uma mulher carinhosa, uma mulher que cuida, que é rígida na hora que tem que ser rígida. Só que o cara compara com a mulher dele. A outra é, pô, briguenta. Igual que fala, o Provérbios fala várias vezes, né? É melhor morar numa casa sozinho, grande, do que morar sozinho numa casa pequena do que numa casa grande e uma mulher briguenta. A mulher briguenta é igual um gotejar. Ela fica lá, toque, toque, irritando. Então, às vezes, é de invejar. Falar que eu nunca invejei um casal é mentira, porque eu já vi um casal, vários, na verdade. Eu vi a forma que a mulher tratava o marido e falava, cara, lindo isso, isso é lindo. Eu quero isso pra mim. Não quero a mulher dele, longe disso. Mas quero viver o que ele tá vivendo. Quero que a minha esposa seja aquilo ou mais que aquilo. Lógico, se eu for também um homem de provérbios, um homem ideal, um homem fiel. Não adianta só eu exigir algo e não ser nada comparado a isso. Faz roupas de linho fino e as vende, e fornece cintas aos mercadores. Força e dignidade são seus
vestidos. Ri-se do dia do futuro. A mulher, o que que é o vestido? O vestido é aquele coisa linda, grande, te chama atenção. A mulher ela é reconhecida por isso. A força e a dignidade. É como se fosse esse vestido. O que chama a atenção dela não é só a beleza física, mas ela é a força e a dignidade dela. Abre a boca com sabedoria. A instrução fiel está na sua língua. A mulher, tá vendo? Ela só abre a boca para falar sabedoria. Uma instrução certa, fiel, correta, tá nas suas palavras. Administra bem a sua casa e não dá lugar à preguiça. Quantas, quantos vídeos eu já vi no Instagram, um homem chegando no trabalho cansado, chega em casa, a casa é uma bagunça, sem limpar, sem comida toda jogada. Às vezes tem criança, a criança nem se arrumou, tá, sei lá, uma bagunça. Por quê? A mulher fala o quê? Tô com preguiça. Ah, não fiz nada, tô com preguiça. E o homem traz sustento, traz comida e tá lá com preguiça. Levanta-se os seus filhos e chama-lhe bem-aventurada. O seu marido também a louva, dizendo: Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a beleza e passageira é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Que ela receba do fruto de suas mãos e seja elogiada das portas da cidade por suas obras. Cara, olha o quão é poderoso esses últimos versículos. 27. Ela administra bem a sua casa e não dá lugar à preguiça. Fala sobre a limpeza, a organização, rotina da casa. Fala sobre a parte financeira também. Se tem que trabalhar, ela levanta e trabalha para ter o dinheiro, não é preguiçosa, porque já se condiz com Provérbios 31 lá, ó, que ela receba do fruto de suas mãos e seja elogiada nas portas da cidade, do fruto da sua mão. Seja o trabalho dentro de casa, seja o trabalho fora de casa, ela vai receber por aquilo, ela vai ser bem tratada, bem paga por aquilo que ela faz. Ela se levanta, chama os seus filhos de bem-aventurado e o seu marido a louva. O que que é louvar? É amar, é cultuar, é respeitar, é querer a presença daquilo. Aí ele fala: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu és toda superior. O que que o homem fala? Várias mulheres são virtuosas nos seus caminhos, mas ele fala da mulher dele, mas tu é todas, de todas é superior. Você, comparado a todas elas, você é muito maior. Eu respeito muito mais, eu a amo muito mais. Enganosa é fácil sobre a beleza. Aí que vem o problema do homem. Até a mulher também. Mas é colocar todos os seus prazeres, sentimentos, confiança na beleza. Mas a beleza ela é passageira. Não vamos ter esse mesmo corpo pro resto da vida. Não vamos ter esse mesmo rosto pro resto da vida. E fala: enganosa é a beleza e passageira é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. O que é temer ao Senhor? Falamos várias vezes nessas leituras. É ter respeito, é ter um temor tão grande, um respeito tão grande, um amor tão grande por Deus que você não tem coragem de fazer nada que vá decepcioná-lo, que vai deixá-lo triste, que vai irritá-lo, vai ativar a sua ira. Há outros versículos na Bíblia que falam que não podemos não podemos fazer que a ira de Deus caia sobre nós, senão estaremos mortos. Então fala: enganosa é a beleza, e a passageira é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor será louvada. Porque já volta o versículo anterior, ó. O marido dela louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu és todo superior. Por quê? Ela mesma foi temente ao Senhor, e por conta desse temor, ela vai ser louvada, vai ser cultuada, vai ser apreciada. Que ela receba do fruto de suas mãos e seja elogiada nas portas da cidade por suas obras. O que eu acabei de falar dessa mulher aqui, desse casal de amigo meu? Pela história que eles tiveram. Eu tô o quê? Eu tô elogiando eles nas portas, né? Que fala as portas, aqui pode ser uma porta. A cidade por suas obras. Essa foi a obra dela. Então eu tô aqui, estou elogiando, estou tratando bem, estou falando bem dos seus caminhos. Estou elogiando em todas as portas da cidade, porque eu estou falando para vocês aqui. Mas se tiver uma outra oportunidade em outro local, eu vou falar novamente.
porque as obras delas foram boas e eu vou sempre elogiar em todos os locais da cidade. Perdão. E Provérbios finalizado, meu povo. Fizemos aí a leitura de 31 provérbios diariamente. Al- Alguns dias nenhum, alguns dias foram dois. Mas é isso, pessoal. Provérbios finalizado. Tanta sabedoria, tanta edificação, tanta disciplina, tanta constância, tanto sabedoria financeira nós adquirimos nesses dias. Em nome de Jesus. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram até hoje, que diariamente esteve com a gente aqui. Sabemos que não é fácil, é cansativo, mas para termos na academia, para a gente ficar forte, ter um bom físico, devemos ir todos os dias, treinar forte todos os dias. Não só isso, devemos. Ah, Perdão, devemos nos alimentar bem todos os dias. Então, por que que com a palavra de Deus seria diferente? É a mesma coisa, também é todo dia, é orar todo dia, é buscar a presença de Deus todos os dias, é ir na igreja, ou ir no local que falamos a palavra de Deus todos os dias, é fazer jejum sempre que puder. E é isso, meu povo. Muito obrigado. Tamo junto. Até depois do fim. Fazer uma oração para finalizar aqui. Respirar fundo. Senhor, obrigado por cada dia nesse mês. Obrigado por cada leitura que o Senhor fez pra gente nesse tempo. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada dia que o Senhor nos acordou, nos deu força, nos deu sabedoria. O Senhor abriu nossos olhos, abriu nosso coração, nos deu mais disciplina, mais constância, mais discernimento sobre tudo. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa nos edificar ainda mais, abrir ainda mais nossos ouvidos para a sabedoria, que o Senhor possa edificar a nossa casa, que o Senhor possa edificar nossas famílias e tudo que a gente precisa nos dias de hoje. Como dizem Provérbios, não nos dê nem pobreza nem riqueza, mas somente aquilo que nos é necessário. Em nome de Jesus, amém? Amém. Amém, 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 amém. Pessoal, tamo junto. Até depois do fim. É isso. Faça excelente dia, excelente tarde e excelente noite. Tamo junto.